Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa sala bíblica, dando continuidade, nossa segunda aula, dando continuidade aos estudos dos personagens bíblicos. Semana passada nós tivemos uma aula sobre a personagem Isabel, figura bastante importante na história das Escrituras, porque Deus estava em silêncio, como a gente já viu na aula passada e também na aula anterior, quando a gente conversou sobre Zacarias e Maria. Deus ele estava em silêncio há cerca de 400 anos. Ele havia falado pela última vez com o profeta Malaquias, e então, com a personagem Isabel, com a história dessa mulher, ele profetiza. Ela é a primeira que profetiza acerca da vinda do Filho de Deus. Malaquias havia profetizado sobre a vinda do precursor do Messias, João Batista. E Isabel, então, ela profetiza sobre a vida de Maria acerca da vinda do Messias, de Jesus Cristo. Então, é uma mulher, uma figura, uma personagem muito importante na história da Escritura. E quem ainda não viu, corre lá para ver, tá bom? Hoje nós seguimos nossos estudos com uma personagem chamada Maria Madalena. O nome dela é Maria, né? É como o de tantas outras mulheres, Maria Madalena. E é essa mesma que vocês estão pensando. Ela é a endemoniada que a gente vê em Lucas capítulo 8. Vamos abrir, fazer a leitura? Lucas capítulo 8, versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens, ok? Vamos até aí, do versículo 1 ao 3. Então, ela é a conhecida, né? Maria Madalena, a conhecida endemoniada de Lucas, capítulo 8. Alguns ainda vão considerar ela como sendo a mesma Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, irmã de Marta. Lembram-se dela? Alguns vão dizer que é a mesma Maria, tá? Mas majoritariamente entende-se que não. Outros vão considerar que seja a pecadora de Lucas 7, a pecadora que se aproximou de Jesus, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Isso está em Lucas 7. Alguns vão dizer que é essa mesma Maria. Outros vão dizer que é a Maria adúltera de João 8, aquela que os fariseus trazem, o povoado traz para Jesus, dizendo que ela estava em adultério, e então ela Jesus risca o chão, como a gente sabe, né? Faz escreve no chão palavras que a gente não sabe quais são, e ali ele diz: se alguém tiver pecado, que atire a pedra nesta mulher. Então, alguns vão dizer que é esta adúltera. Mas a grande chance é que essa mulher, essa Maria Madalena, é que ela seja uma apóstola, né? Isso por quê, gente? Isso porque, segundo Atos, capítulo 1, versículos 15 ao 26, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 ao 12, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 7 e 8, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e Gálatas 1, anotem aí as referências para depois conferirem. Um apóstolo, ele deveria ter sido uma testemunha ocular de todo o ministério terreno de Jesus Cristo e de sua ressurreição. Devia ter sido instruído diretamente por Jesus Cristo. Deveria ter recebido a autoridade do próprio Cristo, né, para testemunhar do seu evangelho, anunciar o seu evangelho, ter recebido a comissão para exercer o apostolado diretamente da parte de Deus, de Jesus Cristo. E por isso a gente pode considerar, então,
Maria Madalena como apóstola, porque ela foi uma testemunha ocular de todo o ministério terreno de Cristo, inclusive de sua ressurreição. Ela foi instruída diretamente por ele, como a gente vê aqui nesses breves versículos de Lucas capítulo 8, ela esteve com ele durante a sua vida aqui na terra, e ela recebeu também o comissionamento de Cristo para anunciar o evangelho, para anunciar as boas novas, para informar a todos que Cristo havia ressuscitado, ok? De todo modo, é uma mulher que é bastante especulada. A sua história não é muito contada, ainda que hajam poucos relatos bíblicos acerca dela, ainda assim são relatos que quase não são falados, é uma história que quase não é contada, é como que, pelo contrário, fosse ocultada. Alguns historiadores e alguns romancistas, eles vão dizer que talvez tenham ocultado a história dela ou não tenham falado tanto sobre ela, porque o Messias não teria vindo para esses motivos, né? O Messias não teria vindo aqui para falar sobre mulheres, né? Mas vamos voltar aqui sobre de que Maria Madalena nós estamos falando. Os evangelhos, então, como eu disse, falam muito pouco sobre essa mulher. O que eles apontam é que Maria Madalena tinha uma convicção de natureza messiânica acerca de quem era Jesus Cristo, né? E isso a gente vê em próprio Lucas, né, capítulo 8. E a Maria Madalena, ela acompanhou os eventos da Via Sacra e do funeral do nosso Redentor. Isso a gente vê em Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56, Marcos, capítulo 15, versículo 40, Lucas, capítulo 23, versículo 49, João, capítulo 19, versículo 25. Em todos esses evangelhos estão escritos os relatos, né, do quanto Maria Madalena esteve presente nessa via sacra e no funeral de Jesus Cristo, na via sacra até a cruz. Foi ela, então, também, inclusive, que foi até o túmulo de Jesus chorar por ele. E, para sua surpresa, ela não só encontrou o corpo, mas também o encontra vivo, tá? Nós já vamos nos adentrar mais nessa parte. E esses relatos estão em João capítulo 20, versículo 11 ao 18, Mateus capítulo 28, versículos 1 ao 10, Marcos capítulo 16, versículos 1 ao 11, Lucas capítulo 24, versículos 1 ao 10 e João capítulo 20, versículos 1, se eu não me engano, vai até o 10, 12, tá? Na Bíblia Sagrada, tudo que se sabe dessa mulher está nesses versículos. Então, o nome dela é Maria Madalena, como nós iniciamos aqui dizendo. Madalena é de origem hebraica. Magdala significa cidade da Torres, é uma antiga cidade de Israel. Então, Maria Madalena, ela nasceu em Magdá, na Galileia, uma localidade na costa ocidental do lado, uma localidade na costa ocidental do lago de Tiberíades. Por isso ela era chamada Maria Madalena, ou seja, Maria de Magdala. Ela vinha da cidade de Magda. E segundo os evangelhos, Jesus, como a gente leu aqui, né? Jesus de Nazaré, ele expulsou dela 7 demônios. Então, Maria Madalena é para as mulheres que tiveram um encontro com Jesus e foram libertas por ele. Com gratidão e amor, ela serve e ela é digna de confiança para ser porta-voz de boas notícias, assim como tantas outras mulheres, ok? O fato dela ter passado por um processo de ter sido expulso dela 7 demônios era motivo, argumento suficiente, forte para que ela cresce em Jesus Cristo como Messias. Ele libertou ela desses demônios. E, como eu disse, Maria Madalena, ela esteve presente na crucificação junto com Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. Ela voltou do Calvário, da crucificação, para Jerusalém para comprar e organizar com outras mulheres, como era de costume da época, certos perfumes a fim de preservar e preparar o corpo de Jesus para o enterro, né, que ele estava na tumba. E durante o dia, então, ela se conservou na cidade
e no dia seguinte, de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, ela foi ao sepulcro e o achou vazio. Então ela recebe a notícia de um anjo, a notícia de que Jesus de Nazaré tinha ressuscitado e que ela deveria informar, dizer isso aos apóstolos. Então Maria Madalena, ela foi a primeira testemunha ocular da ressurreição e foi anunciada, e ela foi usada para anunciar aos apóstolos esse momento único da existência de Cristo. Então, como eu disse, nada mais se sabe sobre ela, né? São poucas passagens que se tem sobre ela, mas não há qualquer fundamento bíblico para se considerar ela uma prostituta. Muitos ainda trazem, por questão de uma tradição, uma cultura cristã, de que Maria Madalena teria sido uma prostituta, mas não há esse relato na Bíblia, não é isso que Maria é. Maria Madalena, sim, passou por um processo de libertação, foi expulsa teve demônios expulsos do seu interior, né, por Jesus Cristo, mas não é justo que a gente lembre-se dela como uma prostituta, tá? Mas sim que a gente se lembre dela, como eu disse no início, como uma apóstola, como aquela mulher que presenciou, né? Foi testemunha ocular de todo o ministério terreno de Jesus Cristo, não só do seu ministério, mas como de sua ressurreição, foi instruída diretamente por ele e foi comissionada por ele para anunciar a boa notícia do Evangelho, certo? Maria Madalena, então, foi uma mulher livre para servir e uma mulher livre que havia sido curada de espíritos malignos e de enfermidades, assim como outras, como a gente leu aqui em Lucas 8. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, né? 7 demônios saíram dela, é isso que a história nos conta. Mas por onde será que Maria Madalena teria andado? Uma mulher que possuía 7 demônios, qualquer pessoa, né, que possuísse 7 demônios, devia ser uma pessoa oprimida. Com certeza, mas com certeza, através da liberdade em Jesus Cristo, essa mulher provou algo que ela jamais havia sentido em sua vida. Uma liberdade que não tem preço. Só quem foi escravo de alguma coisa pode avaliar o preço da liberdade, não é mesmo, gente? E foi o que aconteceu com Maria Madalena. O dia marcante na vida dela aconteceu. Ela encontrou-se com Jesus, a maior autoridade sobre os demônios, e ficou livre, liberta. E há um sentido de gratidão, de ação de graças no coração dela por isso. Imagine vocês a felicidade de Maria Madalena ao ficar livre de tudo aquilo que a oprimia, de tudo aquilo que a prendia, que amarrava o seu coração. E depois de liberta, então, ela se ofereceu para ajudar. Isso que é interessante, a gente vê a resposta que ela dá, a gratidão que ela tem a partir da liberdade que ela recebe. E não é como um pagamento, não seria um pagamento pela liberdade, mas sim gratidão pela liberdade. Ela é totalmente grata por ter sido liberta por Cristo. Gratidão é um sentimento que é preciso cultivar. Corações agradecidos sempre serão corações abençoadores. E por isso a gente vê aqui em Lucas 8 que Maria Madalena abençoa Jesus Cristo e os seus discípulos com os seus bens também. Ela estava disposta a ajudar, a servir. Madalena livre para servir. Não só Maria Madalena, a gente vê aqui nesse capítulo 8 de Lucas, mas também Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, como também Susana e muitas outras que serviam o ministério de Jesus Cristo com seus bens, com suas fazendas. Depois da liberdade conseguida, Maria Madalena, então, ela quis oferecer os seus préstimos, aquilo que ela podia dar para Cristo, né? Ela ofereceu mais do que o que ela podia dar, ela ofereceu sua vida. Ela se fez discípula de Jesus. Ela estava com ele, caminhava com ele, aprendia dele. E aqui está Maria Madalena, então, uma mulher livre para servir, que acompanhou o ministério de Jesus Cristo durante o tempo dele aqui na terra, porque é evidente a proximidade entre os dois, né? A gente vê num tempo em que as mulheres eram pouco, a presença delas era pouco relatada, pouco escrita, a gente vê Maria Madalena, ainda que brevemente, sendo relatada, sendo escrita, mostrando que de fato ela era presente, havia proximidade entre ela e Cristo.
Apesar de a gente ver que a Bíblia ela falava poucas vezes dessas mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, a gente observa que elas acompanhavam sim o ministério deles, de Jesus, servia e faziam as tarefas necessárias, né? Elas faziam parte das atividades diárias de Jesus Cristo, e é muito bonito a gente ver isso, né? Quando Jesus é levado para a crucificação, como eu já passei a referência aqui para vocês, alguns no início, né? Encontra-se nas escrituras o registro de mulheres fazendo parte desse momento, mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para servir a Cristo e que estavam até o momento da crucificação. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Isso está em Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56. Ok. Jesus, ele precisou de alguém de confiança para anunciar de primeira mão a sua ressurreição, a sua boa nova concretizada ali na ressurreição. E ele escolheu Maria Madalena. Apesar de ter sido uma notícia inacreditável, a porta-voz ela deu conta do recado. Maria Madalena deu conta do recado. Era uma mulher de confiança e ninguém melhor do que ela, que tanto amava o seu Jesus, né? E Jesus, ele tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios. E ela, partindo após esse encontro da ressurreição, ela anunciou a ressurreição de Jesus Cristo para aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Isso a gente vê em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Maria Madalena, ela foi a pessoa de confiança para contar as boas novas. Cristo encontrou nela uma pessoa de confiança. E é assim que se procede quando há notícias importantes para contar. Pede-se que uma pessoa de confiança seja a portadora, né? A porta-voz. E Maria Madalena, ela foi a primeira a receber a notícia da ressurreição e ela foi logo anunciar a boa notícia aos discípulos. Ela não titubeou. Será que nós temos sido suficientemente de confiança para sermos portadores de boas notícias? Já vale aqui a gente trazer esses aprendizados tão fortes na vida de Maria Madalena também para as nossas vidas. O que faz as pessoas serem pessoas de confiança? No caso de Maria Madalena, tinha a ver com o próprio Jesus. Ele foi o motivo da fidelidade de Maria Madalena ao Mestre, porque ele havia libertado e ela devolvia essa gratidão com amor e eterna devoção a ele. Ela amava o seu Jesus. Sim, ela era uma mulher que não tinha domínio sobre si, porque 7 demônios habitavam junto com ela. Mas a partir do encontro com Jesus, ela é liberta e ela pode então anunciar, ela experimenta um relacionamento sério, compromisso, de amor com Jesus Cristo e ela então avisa que ele está vivo. O encontro com Jesus Cristo proporciona diferença. É isso que a gente também aprende aqui. Assim como Maria Madalena, as mulheres sabem de onde vieram, sabem como viviam debaixo de opressão, não só as mulheres, como todos nós seres humanos. A gente sabe da onde a gente veio, o que a gente vivia, as nossas dores, mas depois de encontrarmos Jesus Cristo, desculpa, depois de sermos libertos por Ele, nós queremos servir. E Jesus pode contar conosco, como Ele contou com Maria Madalena? Jesus chamou Maria Madalena, Jesus chama as mulheres, Jesus nos chama e nos chama pelo nome. Mulheres livres que estão dispostas a responder com fidelidade, com gratidão. Bom, voltando aqui um pouquinho, como eu disse, Maria Madalena, ainda que a história dela não seja tão contada, ainda que essa apóstola não apareça tanto, né? Ainda que se atribuam diferentes facetas para a história dela, ainda que se prefira ressaltar
que ela era uma prostituta, que ela era uma pecadora. Ainda assim, é importante a gente entender a partir da leitura de todos esses versículos que eu passei aqui. Eu só li Lucas capítulo 8, mas vale a pena a gente fazer a leitura dos outros textos que eu também relatei aqui. Então, ainda assim, a partir de todas essas leituras, mesmo diante de todos esses atributos que querem trazer para ela, atributos de pecadora, atributos aliados ao físico, aos erros, às polêmicas em torno dela, é importante nós olharmos para essa mulher como uma mulher devota, fiel, leal, preocupada e humanamente sensível a Cristo. Esses sim são os ensinamentos que Maria Madalena nos traz. É isso que deve ser ressaltado, é isso que deve ser lembrado, ok? Não devemos cair nas armadilhas que querem nos apontar os erros de Maria Madalena, que querem nos apontar os seus atributos físicos, ou seja lá o que for que quiserem apontar. Mas nós devemos sim, assim como as escrituras fazem, as escrituras falam muito pouco sobre o pecado de Maria Madalena. Ela tinha 7 demônios, somente isso. Mas as escrituras falam muito mais do quanto ela acompanhou Jesus Cristo no seu ministério, o quanto ela serviu, o quanto ela esteve presente na crucificação, o quanto ela tinha um relacionamento profundo com o Mestre. Ou seja, era uma mulher devota, fiel, leal, preocupada e humanamente sensível a Cristo. É isso que as escrituras ressaltam e é nisso que nós devemos olhar e nisso que nós devemos nos espelhar para a gente seguir de exemplo nas nossas vidas também. Esses são os valores que devem ser creditados a Maria Madalena, que apesar de passarem desapercebidos, como eu disse, à luz dos evangelhos canônicos não são despercebidos, certo? Ainda que a luz da cultura, a luz da tradição passe desapercebido, olhando para o evangelho não passa desapercebido. O resto que é dito por ela, o resto que é dito dela é só especulação. O que importa é sabermos que ela foi liberta por Cristo, que ela acompanhou a sua crucificação e foi a primeira pessoa a vê-lo ressurreto, a reconhecer a divindade dele como sendo o próprio Deus, e por isso ela foi comissionada pelo próprio Deus. Maria Madalena, como tantas outras mulheres que são desacreditadas em seus discursos, ela também foi desacreditada no seu discurso sobre a ressurreição. Em alguns relatos dos evangelhos, que eu já passei a referência para vocês, alguns discípulos não vão acreditar no que ela disse, certo? Uns vão até lá conferir, né, que ela, no primeiro momento, em um dos evangelhos, ela vai dizer que foi até lá e não encontrou o mestre. Os discípulos vão para ver, não acreditam no que ouvem, vão para ver, realmente ele não estava lá. Então, Maria Madalena também não teve crédito na sociedade, como muitas outras Marias também não têm. Mas o crédito foi dado a ela por Jesus Cristo. E não por homens, não por rabinos, não por apóstolos, mas pelo próprio Cristo Salvador. Ele deu crédito a ela porque ele disse: vai e anuncia, vai e conta a eles que eu ressuscitei. Ele escolheu ela para se revelar, para que ela pudesse revelar ele também a outras pessoas. E é muito legal reconhecer a Cristo e, através de Maria Madalena, também reconhecer a Cristo no seu próprio nome sendo dito por Jesus Cristo. Isso que é muito legal, que a gente vai ver agora. Em João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 e 2, Maria Madalena, ela chama os discípulos, ela vê que ela vai até o túmulo, Jesus não está, ela avisa os discípulos, os discípulos vão lá ver, realmente não está, e eles voltam para onde eles estavam. Maria Madalena fica chorando no túmulo vazio, e quando Jesus então aparece para ela e pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? Né? Vamos abrir? Acho que vai ser legal a gente abrir. João capítulo 8, tá? João capítulo 8. Versículo... Desculpa, é João capítulo 20. João capítulo 20.
Aqui, ó, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estando escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou sentada no sepulcro, chorando. À entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu Maria, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Por quem você está procurando? Ela, pensando que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor levou ele embora, me diga onde o colocou, que eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém? Muito bonito esse relato. E é bonito que Jesus, a gente vê que Jesus aparece, Maria está chorando, ela está sentindo dor, ela está sofrendo, é um momento de dor dela. E Jesus se importa com esse momento de dor, né? Porque ele aparece para ela e ele fala: mulher, por que choras? Quem você está procurando? E essa Maria Madalena foi chamada pelo nome, pelo próprio Deus ressurreto. Porque se a gente for ver aqui no versículo 10, no versículo 16, Jesus lhe disse: Maria. Ele chama o nome dela. E aí ela reconhece que é ele, o mestre. Isso implica em saber que a nossa identidade está nele. A identidade de Maria não estava no fato de que não acreditavam no que ela estava dizendo, no fato de que acreditavam que ela era uma prostituta, uma pecadora. A identidade dela estava no fato do Senhor a conhecer pelo nome, a olhar para ela e chamar Maria. A identidade de Maria Madalena estava em Jesus Cristo, assim também a nossa. A nossa função, o nosso comissionamento, a nossa verdade está tudo em Jesus Cristo. Por mais desacreditada, exposta, ridicularizado, por mais polemizada que seja a sua vida, a sua história, a sua identidade é afirmada por Jesus Cristo e reafirmada nele. Já não importa o que os outros digam, o que os outros pensam. Se nós estamos nele, nós sabemos quem somos. Nós passamos às vezes tanto tempo chorando pelo que não tem valor, procurando pelos alvos errados entre os mortos, que muitas vezes nós esquecemos completamente de quem somos. Assim como aconteceu com Maria, estava chorando, olhando, preocupada, procurando um corpo, quando na verdade Deus, Jesus Cristo, estava a chamando pelo nome. São as infinitas vezes que nós temos medo, que nós nos calamos, mas não foi diferente com Maria Madalena. A questão é que, embora ela sentisse tudo isso, ela sentia medo, ela sentia dor, ela sentia tristeza, havia um turbilhão de emoções, de pensamentos, com certeza, na mente dela, e embora ela sentisse tudo isso, e muitas vezes também a gente se sinta assim também, ela ouviu a voz do seu mestre, ela reconheceu o seu mestre, ela se reconheceu nele, e ao ouvir o seu nome, Maria, a sua identidade foi afirmada. Amém?
E é isso que Cristo quer fazer com nós. Ele conhecia Maria de chamá-la pelo nome. Tamanho era o relacionamento deles, né? Que seja assim também o nosso relacionamento com Cristo. Que Ele nos conheça pelo nome. E quando Ele falar o nosso nome, a gente reconheça. E quando Ele nos der uma ordem, que a gente cumpra e obedeça. Amém? Ela sabia o que viria a seguir, né? Jesus também sabia. Certamente ela sabia que haveria descrédito acerca das palavras dela, avisando da ressurreição dele. Mas ainda assim, não importa. O que importa é a ordem dada por Jesus. Vai, Maria, não fica aí parada. Vai e anuncie que eu estou vivo. Vai para além dos teus medos, vai para além do descrédito que te darão. Eu, teu Deus, te chamei pelo nome, eu te escolhi, vai. Importava ela saber quem ela era nele e não o que os outros diriam ou iriam pensar a respeito dela. No comissionamento do Messias a Maria, era isso que importava. E era um convite para ela enfrentar os próprios medos e a assumir a sua identidade, independente de quem fossem, dissessem ou pensassem os outros. Amém? Então, naquele Maria pronunciado por Jesus aqui no versículo 16 do capítulo 20 de João, estamos todos nós que somos especulados, desacreditados, nós que estamos com medos, nós que estamos temendo a morte do nosso Messias, nós que choramos e lamentamos, nós que procuramos muitas vezes por respostas entre os mortos. Que a voz de Cristo ecoe nos nossos ouvidos, chamando-nos pelo nome e nos conduza na nossa verdadeira identidade, a fim de que a gente cumpra todo o propósito por Ele sonhado. Identidade que não está em nenhum outro, além de naquele que vive está, Jesus Cristo. Naquele por quem dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vai, Maria, vai. Então é muito bonito. Aqui eu encerro, bastante aprendizado, mas é muito bonito a gente ver que, iniciando o Novo Testamento, depois de 400 anos em silêncio, e que Deus não falava nenhuma profecia ao povo de Israel, a primeira profeta é Isabel, que profetiza a vinda do Messias. Após isso, a gente vê agora Maria Madalena, como uma apóstola de Cristo, a primeira que viu Jesus Cristo ressurreto, anunciando as boas novas dele. Ou seja, Jesus Cristo está preocupado com o nosso envolvimento na sua história, com o envolvimento de nós humanos, de nós mulheres, homens, mas também mulheres, envolvidas no seu ministério, envolvidos no seu reino e comissionados a fazer parte dessa história, dessa linda história de Cristo. Mas Cristo não está interessado que nós façamos parte apenas como se nós fôssemos uma peça importante para agir naquela determinada situação, mas sim porque Cristo quer também tirar a nossa dor, tirar o nosso choro, o nosso lamento e no lugar chamar-nos pelo nome e reafirmar a nossa identidade. É isso que nós aprendemos aqui com Maria. E eu fiz as leituras do capítulo 8 de Lucas e do capítulo 20 de João, mas depois vocês também façam as leituras das outras referências que eu passei, que faz com que a gente perceba esse caráter de Maria Madalena, esse caráter de devota, fiel, leal, preocupada e humanamente sensível a Cristo. Para que a gente possa perceber isso no caráter dela, através da leitura bíblica, e então sermos assim também, em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde, mantenha vocês na presença dEle, entendendo que a nossa identidade vem dEle. Somos filhos de Deus vivo. Amém. Do Deus vivo. Amém. Tchau, tchau.